Bom, nós vamos conversar agora com o professor Saul Sastre. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Tu já tirou férias ou não? Sempre uma alegria. Silvio, eu estou naquela modernidade, né, Sim. Silvio? Eu parei um pouco no final do ano, depois eu vim fazendo o que o pessoal no comercial chama de TQQ, né? É terça, quarta e quinta. E aí, segunda e sexta, tu trabalha mais online. Mas não, a questão das férias mesmo, ainda não tirei. Mas nem pretendo, porque nesse sistema o ano está iniciando forte para nós lá na empresa, né? E a gente está com muitos projetos esse ano, tá o brilho no olho, né? Tá bom. Que legal. É uma recuperação, a gente está vendo que a coisa vai acelerar, né? Eu acho que isso é importante. Mas eu queria te fazer uma questão que é a seguinte, né, Saulo? Nós sabemos, né, que a pausa no trabalho, quer dizer, as fériasinhas, você dar uma folga, é importante, né, para que as pessoas possam se repensar, possam descansar um pouco, rever as coisas, né, ter uma outra percepção e voltar melhor no trabalho, né? Qual é a importância, digamos assim, de você tirar umas fériasinhas e tal? É importante 30 dias ou diluir isso durante o tempo? Eu faço isso, diluo durante o tempo uma pausa assim e tal. Mas essa estratégia é fundamental, qualquer das duas. A gente conversa muito com o pessoal de TI, né? E a gente vê assim que o cansaço, a gente na frente do computador, fazendo agenda, conversando, trabalhando, a gente usa o computador para tudo, né? Se é computador, celular, isso dá um cansaço no final do dia, dá um esgotamento que é necessário, sim, né? A gente parar ali. Mas cada um funciona diferente, né? Se eu, por exemplo, acredito que em 10 dias para mim está o suficiente. Estamos iguais. E depois... 10 dias para mim até é demais. Exatamente. Daí começa a encher o saco, começa a ter saudade da rotina e tal. Mas eu gosto, sim, de uma sexta-feira, ou não trabalhar numa sexta-feira e emendar o final de semana intercalados, assim, esporadicamente, muitas vezes. Eu acho muito saudável isso. Então, hoje, mudou, né? Há muito tempo, no século passado, a gente tirava os 30 dias, ou vendia 10 e tirava 20 dias, mas não tinha toda essa tecnologia na nossa volta. Uma outra coisa que está difícil de parar é o WhatsApp, porque tu está ali... Aí tu tem que desligar do telefone, né? Isso é um exercício, é um novo hábito que a gente tem que ter, se desvencilhar. Mas eu tenho chegado no final do dia mais cansado e o que me faz recuperar um pouco são as caminhadas à academia, né? Tem que ter o equilíbrio que se fala do corpo e da mente e da alma, né? Então, nós somos corpo, alma e espírito. Se tu não cuidar dos três juntos, não adianta cuidar dos outros dois. Tudo é equilíbrio, assim, né? E tu diminui muito a tua produtividade se tu não cuida da tua parte espiritual e corporal. Saul, naturalmente, hoje as empresas estão... eu sou de uma geração mais antiga que a tua, claro, mas em que, como tu disseste, quer dizer, as pessoas tiravam 30 dias, pagavam, muitas delas vendiam 10, tiravam 20 e tal, mas hoje, e aquilo era assim, janeiro era aquela turma, 50% saía para férias. Fevereiro, os outros 50%. Então, hoje, não só do ponto de vista do trabalhador, mas as empresas, de modo geral, estão muito mais maleáveis em relação a isso. Elas estimulam até as pessoas a tirarem períodos assim durante o tempo, né? Porque isso aí, eu acho que você percebe que, como tu disseste, quer dizer, às vezes a gente precisa dar uma paradinha e tal, alguns diazinhos, algumas horas e tal, e continuar. Então, já há essa flexibilização das empresas. E muita gente faz isso. Sim, as boas férias, né? Se, por exemplo, tu vai para a Europa, tu vai para o Nordeste brasileiro, tu vai fazer umas férias diferentes, estão fora dos períodos tradicionais, logicamente, claro. Melhores preços e tudo mais. O que impacta um pouco é a escola, que tem casais que têm filhos mais novos, e tal, que filhos mais novos não conseguem fazer. Mas as boas férias hoje, quer ver um período muito ruim de sair, é carnaval. Tudo é caro, tudo é lotado, as estradas são lotadas, né? É mais estresse. Agora, se tu vai, por exemplo, depois do carnaval, aí as praias estão vazias, tu consegue melhores ofertas. Já em março, agora a coisa começa a reduzir, né? E pensando assim, hoje com a globalização, né, é muito mais fácil que antigamente de tu ir para um lugar mais, onde não tem essa incidência de inverno e verão, é sempre verão. Então, tu consegue fazer férias maravilhosas, fugir do frio e tal, aqui do sul. E também consegue fazer férias no frio, maravilhoso, aqui na nossa Serra Gaúcha, tanto em Bento, né, que a gente conhece, Gramado, Canela, que todo mundo de fora do estado fala e elogia muito essa nossa região. A ociosidade, como uma coisa permanente, ela é muito ruim para o ser humano. Tem muita gente, eu tenho vários amigos que faleceram, morreram,
Porque eles trabalharam a vida toda, e daqui a pouco, eles sem ter essa percepção dessas coisas, eles pararam de trabalhar e não fizeram absolutamente nada, ou seja, morreram. A maioria deles morreu já por causa disso. Quer dizer, eu vejo assim que a ociosidade, ela é fundamental, você saber dosar a questão de quando ser ocioso, de que maneira ser ocioso, né? Por quanto tempo vai ter essa ociosidade, porque ela pode ser realmente um fator incentivador, vai te dar mais gás para as coisas, mas também ela pode decretar uma certa falta do que fazer e você ter um problema, digamos assim, uma decadência intelectual, uma decadência mental e corporal. E aí você acaba falecendo. Vários amigos meus fizeram isso aí e acabaram falecendo. Então, eu acho que tu tem essa produtividade, parou de trabalhar, eu estou aposentado há 10 anos, mas nunca trabalhei tanto quanto agora, só que de maneira diferente. Quer dizer, eu faço meus períodos de descanso, né? Quer dizer, tu tem essa condição. E é importante que a pessoa tenha essa percepção, né, Saul? Isso é um conceito moderno também, né, Silvio? Porque se tu conversa, a maioria das pessoas que se aposentam, elas sonham em se aposentar e não fazer mais nada. E é uma armadilha isso. É verdade. É uma armadilha. Se eu não me engano, era Leonel Brizola que dizia que ia morrer que nem cavalo velho, né, no trecho. E eu comungo dessa ideia, certo? Eu comungo da ideia que nós devemos continuar trabalhando até o final. Até o fim. Agora, logicamente, né, Silvio, coisas que... com outro ritmo, com outra perspectiva. Quando eu trabalhei como gestor público, e foi um período bem longo da minha carreira, eu via muitas pessoas, funcionários públicos, se aposentarem. E eu via assim, estampado na felicidade daqueles que trocavam de ramo. Era momento de fazer outra coisa, se dedicar a uma área que eles gostavam, sei lá, fazer doce, certo? E ali eles tocavam a vida. Tinham um rendimento do salário de aposentado, mais um rendimento extra. E também vi outros que realmente entraram para dentro do pijama e também para dentro de um copo de uísque e dali foram para o caixão. E rapidamente, sabe, um par de anos assim, a pessoa estava acabada. Inclusive, intelectualmente diferente, mais lento, mais devagar. E isso foram coisas que me marcaram muito. Eu também, Silvio, vou trabalhar até quando der. Na verdade, quer dizer, o trabalho, tem vários, eu li vários livros dessa área, tu é um cara que lê muito também nessa área, e a maioria dos sociólogos, das pessoas que trabalham a questão do comportamento, da ciência comportamental, que ela existe, a ciência comportamental, ela identifica o seguinte, que a coisa que mais realiza o ser humano, sabe o que é o primeiro, número 1? Trabalho produtivo. O trabalho produtivo significa o quê? Quando você tem o seu trabalho, e esse trabalho não apenas satisfaz a ti, mas ele é expandido pela sociedade, você faz o bem para a sociedade. Então, esse é o trabalho produtivo. Sem que tu tenha isso aí, as demais questões, elas ficam em subalterno. O trabalho realmente é fundamental. Saiu um estudo, eu não sei se foi pela Universidade de Harvard, mas que a idade mais produtiva do ser humano é dos 60 aos 70. É da Universidade de Harvard. A Universidade de Harvard está desenvolvendo uma série de questões na área da espiritualidade. É a primeira universidade no mundo a fazer isso. Já faz há 20 anos, né? Então, ele faz vários estudos aí sobre a pessoa que tem uma certa espiritualidade e que desenvolvem isso, elas duram mais, têm uma vida mais feliz, né? E assim como dizia o Aristóteles, a eudaimonia de Aristóteles, eles citam isso aí, que eles buscam exatamente a eudaimonia que Aristóteles pregava. O que é isso? É ter uma vida plena e feliz. O que é uma vida plena e feliz? Tu tá bem com a tua vida, com a tua família, tu tá bem contigo mesmo, tu ter momentos de lazer, de renovação e tal, e feliz, aí tu vive feliz. Então, a Universidade de Harvard está fazendo exatamente isso, como tu citaste. Então, quem puder, entre lá no site da Universidade de Harvard, tem estudos maravilhosos sobre isso. E depois a segunda fase mais produtiva da vida do ser humano é dos 70 aos 80, vê se pode. Tô aí. Então, exatamente. Então, as pessoas pensam assim, e isso também é um conceito do novo século, né? Porque as pessoas com 40 anos no século passado se achavam velhas. Né? E hoje, analisando nisso, ainda as pessoas de 40 anos estão há 20 anos da idade mais produtiva. Sabe? E a terceira idade mais produtiva, então, segundo esse estudo, é dos 50 aos 60. Ou seja, a produtividade do ser humano acontece mesmo a partir dos 50 anos. E aí, o que acontece no nosso país? A gente manda as pessoas embora.
para dentro do pijama. Quando mais ela vai ser produtiva. Exatamente. E aí começa, por exemplo, o jovem é mais produtivo, né? É que existem as gerações, existem os melhores posicionamentos dentro dos objetivos da empresa. Então, tu tem um plano estratégico, tu precisa atingir algumas metas e tu tem que colocar pessoas estratégicas nesses pontos para atingir metas. É importante ter uma pessoa com experiência, é importante ter uma pessoa com mais vigor para o resultado, certo? É importante tu ter no jogo, que nem o jogo de futebol, se tu tiver todos os atacantes, tu não tem um bom time, tu tem que ter cada um dentro da sua área. E a faixa etária, ela é uma coisa primordial para se colocar na estratégia de um time. Nós lá temos pessoas mais velhas que trabalham conosco e tem pessoas mais novas que todos eles juntos criam uma sinergia e jogam um bolão e fazem gol e tem o sucesso que a gente precisa, atingindo as metas, né, Silvio? Que é muito importante ter objetivos. Só para encerrar com relação a isso, eu acredito que as pessoas acabam perdendo o vigor porque perdem objetivos. Tu não tem mais nada para fazer, na tua cabeça tu já encerrou a tua questão profissional, tem algumas questões familiares que tu acabou não resolvendo ao longo da vida, começa a dar uma desesperança e essa desesperança fatalmente te leva para o final, cedo. Eu já estou acima do 7.0. Então, eu fico pensando assim, eu li muito, já conversando pessoalmente, eu tenho registrado, eu já li mais de 2.300 livros, que é pouco livro em relação, por exemplo, a vários amigos meus que leram mais de 5.000 livros na vida deles. E a leitura, quando chega no momento em que tu pode hoje aproveitar a leitura integralmente, né? O celular, por exemplo, quando eu vou ler, eu li um livro hoje, que até eu mostrei aqui no programa O Poder da Mente, essa semana eu li todo esse livro, que já li lá antigamente vários livros sobre isso, entendeu? Então, tu te voltar para um segmento que é fundamental, sobretudo numa idade que tu está, uma idade mais provecta, ou seja, você desenvolver tudo aquilo que a mente te proporciona, que é uma coisa extraordinária. Nós não temos a mínima noção do que é o poder da mente, né? O poder da mente para tudo, para te afastar de doenças, te afastar do medo, te afastar de todas as coisas, as armadilhas que o mundo te oferece. Então, nós não temos... Há um estudo que diz que nós usamos apenas 2% da potencialidade da mente. E a mente é o instrumento mais poderoso que nós temos. É imunológico, é perceptivo, é tudo. Então, hoje, eu me dedico muito a isso aí, entendeu? Livro nessa área. Eu sou formado em economia, sou mestre em economia e tal, mas hoje, essa coisa, essa possibilidade... Então, é um campo extraordinário. E tu vê que muitas pessoas, elas hoje estão, nessa idade de 40, 50 anos, doentes, desesperançadas da vida, infelizes, por quê? Porque elas não tiveram essa percepção, né, de como usar o seu poder que tem dentro de si. Né? Então, por questões das armadilhas da vida, pela infelicidade da vida, por questões que aconteceram, fantasmas que acontecem aí na vida de cada um, essa pessoa não soube superar isto. E é fantástico quando tu tem essa possibilidade. Na minha tese de doutorado, Silvio, eu trouxe a espiritualidade, já falei várias vezes no programa, né? E trago um estudo com profissionais bem-sucedidos que não precisam mais de dinheiro para sobreviver. E ali a gente fez eu não posso divulgar, né, porque eu estou defendendo exatamente agora, dentro desse mês, mas as pessoas mais espiritualizadas, elas são mais felizes. Essa conclusão, a Universidade de Harvard chegou a essa conclusão, a partir daí. Exatamente, mas isso é uma coisa assim, indiscutível, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um senso de continuidade, que acreditam que a morte ela vai trazer uma continuidade da sua vida. Então, eles não se preocupam em perder o dinheiro, porque eles sabem que o dinheiro porque o caixão não tem gaveta, esse sempre fala, né? Mas eles sabem que a riqueza toda interior que eles têm, que propuseram através de emprego, né? Tem um ali que eu entrevistei, tem mais de 10 mil colaboradores que trabalham na equipe. Ele sabe que aquilo aquilo é só reflexo do que ele pensa, então ele vai levar essa riqueza com ele, então é diferente. São pessoas diferenciadas, né? Em compensação, outros, que é o dinheiro só pelo dinheiro, um deles chegou a quase me tirar da sala dele quando eu perguntei, o que vai ser de ti depois da morte? E ele ficou muito abalado com essa resposta, com essa pergunta, e ele disse, quase deu a entender que ele não ia morrer. Sabe? Né? Ou seja, ele não acredita nessa possibilidade. Aliás, tem vários livros, a própria Universidade de Harvard tem, né?
O Jeito Harvard de Ser Feliz, tem um livro que é muito famoso e tal, aí a maioria das pessoas talvez que estejam Tem até uma palestra no YouTube sobre esse. O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então tem vários livros nesse segmento, tem uma obra muito grande, tá, uma literatura muito grande disso, mas há uma conclusão em todos eles que é comum, ou seja, as pessoas, eles fizeram uma pesquisa sobre os mais ricos do mundo, nenhum deles é feliz. Se tu colocar a questão da felicidade do ponto de vista de autossuficiência deles, quer dizer, o cara é feliz quando tu tem as tuas necessidades, quando tu é dono de si próprio e tu não depende do mundo para viver e para se sentir, ter essa percepção de felicidade. Então, são exatamente as pessoas que menos recursos têm, porque elas chegaram nessa percepção espiritual que o rico normalmente não tem, porque ele está com a percepção dele, o fruto dele, a preocupação dele é a riqueza, ele está no bem material e não espiritual. Então, isso, graças a Deus, as universidades do mundo inteiro, Harvard é o grande epicentro disso, estão começando a desenvolver isso, que eu acho que o ser humano precisa olhar também o seu lado espiritual. Mas se nós pensarmos só no ponto de vista financeiro, os extremos são muito desafiadores, né? Quem não tem nada... E quem tem tudo. E quem tem muito. E além do que precisa. Até pelas relações, né, Silvio? Porque imagina assim, quem tem muito, né? As pessoas que se aproximam, os interesses, a vida ela tem uma certa complexidade. E as pessoas que não têm nada têm muita fragilidade, né? Fica muito frágil socialmente. Então, os extremos, eles são muito, muito desafiadores. E tu não consegue desenvolver espiritualidade, principalmente se tu não tem uma base, né, que é aquilo que o psicólogo Maslow fala na pirâmide, né? Abraham Maslow. Abraham Maslow, tu fala sobre a base, né, das necessidades fisiológicas e das necessidades de segurança. Pelo menos eu acredito nisso, né? A espiritualidade parte do princípio de pessoas que tenham essa base já desenvolvida. Até a professora Dana Zohar, ela inverte a pirâmide de Maslow, né? Porque ela diz que tem 2 bilhões de seres humanos, que são os seres humanos que têm as necessidades. Dos 7, 2 têm as necessidades básicas atendidas, então poderiam trabalhar já para a autorrealização, que é o que tu faz aqui no programa, né? Tu te autorrealiza, tu traz as informações que as pessoas precisam, procura trazer um serviço à sociedade e, logicamente, para isso as tuas necessidades fisiológicas e segurança estão atendidas. A própria psicologia... É bem interessante esses estudos. Com certeza, a própria psicologia pega a partir de Freud, depois Carl Jung, né, Carl Rogers e o Abraham Maslow, que para mim ele evoluiu muito na questão da psicologia do ponto de vista prática. E a década de 70, Maslow. É Maslow. Então, eu acho que essa evolução, ela vem exatamente preencher essa necessidade do ser humano hoje, que nós temos tudo que nós queremos e não somos felizes. Por quê? Aí é que entra o Abraham Maslow, Carl Rogers, Carl Jung e tal. Freud eu tiro da coisa porque Freud estava preocupado mais na questão sexual aí do ser humano. Mas, de qualquer maneira, eu acho que esta evolução é importante, né, para nós, como seres humanos, saber onde é que está o ponto da felicidade, buscar isso aí. E ela está dentro de nós. Exatamente. Eu estava falando do Freud, né? O Viktor Frankl foi um autor posterior que trouxe uma contribuição muito boa, né? Uma contribuição muito boa. E da década de 70 ainda tem o ciclo de Kolbe, que é a base. Agora não está se falando muito em coach, todo mundo acabou virando um pouco de coach, né, Silvio? Banalizou um pouco uma ciência bem interessante. Mas por trás do coach está o Kolbe, né? Se botar lá no Google ciclo de Kolbe, o ciclo de Kolbe ele trabalha muito assim o que tu está vivendo e se vale a pena, né? Tu seguir nessa linha. E muitas coisas que a gente vive, experiências que a gente tem, realmente tu não para pensar se vale a pena. Perfeito. Então, o Kolbe foi muito assim, inteligente nesse sentido. Vamos voltar sobre esse assunto, que é um assunto importante. Saulo, muito obrigado pela tua presença aqui. Prazer, sempre. A você, telespectador, muito obrigado pela audiência. Uma boa semana. O Economia e Desenvolvimento volta na semana que vem. Até lá.